E eu já chamo a Fernanda Manhota para a gente fazer essa análise sobre a questão da imigração, porque Fernanda, uma preocupação aqui do Brasil, a questão da deportação. As fontes do governo brasileiro falam isso e sabem que não é estelionato eleitoral. Ele prometeu e deve cumprir, né, medidas duras de deportação. Manhota, o que dá para a gente esperar? Pois é, Débora, eu estava aqui tentando estruturar no pensamento como comunicar isso para a nossa audiência, e eu acho que a melhor forma para entender esse pacotão de medidas, algumas já públicas, outras que vêm pela frente, é pensar assim, entre as que são mais fáceis e de curto prazo, as que são de um pouco mais de complexidade para implementar e, portanto, devem enfrentar barreiras e são de médio prazo, e aquelas que vão ser batalhas duras para o Trump, que vão ser medidas mais estruturais de longo prazo, que talvez ele não consiga ir adiante. Pensando nessas três frentes, o que eu colocaria em cada uma dessas cestas? Eu diria o seguinte: no curto prazo, aquilo que já está em vigor e que deve começar a ser implementado quase que imediatamente, tem dois grupos de coisas. Tem segurança na fronteira, como a gente pôde acompanhar na nossa reportagem, já começando a partir da declaração de emergência, com recursos sendo dispendidos, mudando o sistema de patrulha, implementando uma série de novas medidas, inclusive de monitoramento, e, para além disso, claro, os planos de deportação em massa. A gente vê os números envolvendo os brasileiros, por exemplo, que foram citados, e a gente pensa, nossa, quanta gente. Mas imaginem vocês que Donald Trump planeja deportar dos Estados Unidos em geral, assumindo aí todas as nacionalidades, de 10 a 15 milhões de pessoas, e que vai fazer isso a partir do que o governo americano está chamando de busca ativa. Então, não é só o caso daquele cidadão indocumentado que é descoberto por acaso em algum contexto. É o cidadão que vai ser buscado, que vai ser procurado pelo governo americano, que vai ser descoberto e, portanto, deportado. Essas duas medidas, Débora, tanto segurança de fronteira, né, patrulha e tal, quanto deportação em massa, já começou ontem, é fácil de implementar, boa parte delas vai dispor de recursos, vontade política, Trump consegue centralizar a decisão. Depois, no segundo grupo, essas de mais médio prazo, um pouco mais difíceis, que envolvem barganha política, a gente tem as restrições que ele pretende implementar a algumas proteções existentes, né? Basicamente, a gente está falando aí de mudar a regra do jogo daquilo que já em algum momento foi consolidado e está cristalizado. Então, como é que você lida com o cidadão que nasceu nos Estados Unidos, mas que os pais são imigrantes ilegais e que estão ilegais, embora tenham família legais, né? Família legalizada. Isso é um tema que vai precisar ser debatido. Proteção temporária, concessão de asilo, vistos de trabalho, green card. Esse tipo de medida vai ser alvo de mudança da lei, mas, como eu estava dizendo, envolve um nível de tramitação institucional mais elevado. Então, a gente talvez demore um pouco mais para ver os efeitos, né? E aí, quando a gente pensa em médio prazo, ainda tem um outro conjunto de elementos que tem a ver com mudança da legislação imigratória. O Trump sabia que isso estava prestes a ser debatido no Congresso ainda na gestão Biden, ele refreou os republicanos naquela época, é como se ele tivesse dito, peraí pessoal, estamos em disputa na eleição, deixa para discutir esse tema quando eu chegar lá. Né? E o pessoal segurou o tema. Mas deve haver, ao longo desses próximos 4 anos, Débora, um movimento no sentido de rever essa legislação imigratória. E, por fim, chegando nas medidas mais difíceis, mas também mais radicais, essas de longo prazo, a gente tem uma promessa que apareceu ontem, já no primeiro dia, que é a discussão sobre como se concede cidadania nos Estados Unidos. O Trump está querendo rever essa política. Ele basicamente disse que ele não quer mais que aquele cidadão que nasça nos Estados Unidos seja considerado americano. Isso é a base do direito constitucional e internacional americano, é o que a gente costuma chamar nos termos específicos, né, de lei ius solis. Então, assim como no Brasil, se você nasce em solo brasileiro, você é um cidadão brasileiro. E, portanto, é assim que se concede cidadania. Em alguns países é
pelo sangue, né? Como na Europa, por exemplo. O Trump está querendo rever essa forma de concessão de cidadania nos Estados Unidos. Só que isso não é fácil, Débora. Por quê? Isso envolve mudança da Constituição americana, e aí é um caminho pela frente, e isso envolve também arrumar briga com os estados, que hoje já decidiram entrar na justiça contra essa promessa de Trump. Então, temos esse pacotão de curto, médio e longo prazo, todos eles na agenda trumpista aí para os próximos 4 anos.